sobre pesquisa de satisfação de clientes, vou trazer um caso para vocês. Antes, porém, nós vamos discutir um pouquinho sobre a matriz de amarração, que foi um texto que eu deixei para vocês, e uma tarefa, inclusive, para fazer a matriz de amarração dos projetos em grupos que vocês estão fazendo, né? E surgiram várias dúvidas que eu quero comentar enfim, tirar essas dúvidas para que isso possa ficar bem claro a utilidade e como é que faz essa tal da matriz de amarração no projeto, tá? Existe mais uma terceira, então aí depois disso eu vou entrar na parte do caso de pesquisa de satisfação para mostrar para vocês como é que são os resultados, como é que eles vêm, não é isso? E aí vai ficar faltando a parte da análise de dados, né? Análise estatística dos dados para poder chegar em resultados que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Então, ontem, na verdade, na última aula, nós falamos do modelo, na forma de preparar, na forma de estruturar o questionário, o conceito de pesquisa de satisfação e qualidade percebida, a maneira de estruturá-lo. Hoje nós vamos trazer um caso que mostra já resultados finais e falta o meio do caminho, que são a análise de dados, né? Para isso eu pretendo fazer um tutorial a exemplo do que eu já fiz para os outros dois tipos de pesquisa que nós já abordamos, tá? Muito bem, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a matriz de amarração, tá? Bom, no artigo que eu passei para vocês, né, o autor defende uma matriz de amarração como essa aqui, que tem 4 colunas, não é isso? Bom, vamos pensar primeiro qual que é a ideia, né? Qual que é a motivação para uma matriz de amarração em projetos de pesquisa na área de administração, na área de humanas e ciências sociais aplicadas, como é o nosso caso, né? Existe, no processo de fazer a pesquisa, né, de estruturar a pesquisa, uma dificuldade grande de fazer o planejamento, né, dos objetivos, a partir dos objetivos que você conseguiu estabelecer, depois de bem pensado, trabalhado a questão gerencial, o problema de decisão gerencial, chegar nos problemas de pesquisa por meio de um conjunto de abordagens ao problema que a gente viu, né, a maneira com que se chega ao problema de pesquisa, né? Então, a partir daí, como é que se desdobra, não é isso? Então, nós vamos ter o desdobramento a partir dos objetivos para o projeto da pesquisa propriamente dita, implica em você identificar os tipos de pesquisa que você vai usar, quais são as questões, quais são as questões de pesquisa fundamentais que você tem que responder, ou também as hipóteses, nós temos, na verdade, o artigo traz 2 tipos de matriz de amarração. Uma que é a terceira coluna, como essa aqui, são as questões de pesquisa, e a outra que é aqui está as hipóteses de pesquisa, é isso que vão ser testadas. E a última coluna, que é a forma de coleta de dados, basicamente seriam as questões do questionário que a gente está colocando, tá certo? Para poder atender aqueles objetivos, e a forma com que nós vamos analisar esses dados, né, para poder atender os objetivos, né? No texto, o autor propõe essa primeira coluna que ele chama de modelo de pesquisa, né? Esse modelo, se a gente for observar, né, nos exemplos que ele nos dá no artigo, né, nos 2 casos há uma certa redundância entre o que ele chama de modelo de pesquisa, né, e objetivos de pesquisa. Até, na verdade, é uma coisa que confunde, porque o que a gente está chamando de modelo de pesquisa é assim, a pesquisa vai ser qualitativa, vai ser quantitativa. Vai ser uma pesquisa por entrevista,
vai ser uma pesquisa por grupo de foco, vai ser uma pesquisa descritiva, vai ser causal, vai ser o que é, né? Então, basicamente, a gente viu aquelas classificações de modelo de pesquisa, né? O modelo de pesquisa pode ser que ela é quantitativa, qualitativa, pode ser descritiva, exploratória, descritiva ou causal, né? Depende da classificação. Pode ser pesquisa em base de dados, em função do tipo de informação, de informação que se usa. Informação de base de dados secundários, que nós ainda vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Pesquisa de qualitativa e pesquisa quantitativa, né? Então, isso que a gente viu como modelos de pesquisa, né? E também entendemos como modelos de pesquisa os modelos que eu apresentei para vocês, os modelos gráficos, né? Que na verdade são esses modelos que eu estou apresentando de pesquisa de satisfação, pesquisa de qualidade percebida de satisfação, pesquisa de segmentação, pesquisa de imagem e posicionamento de marca, também são modelos, né, de pesquisa, né? E nenhuma dessas definições do que nós chamamos de modelo, né, bate com isso que o autor coloca aqui, né? E normalmente a questão do modelo de pesquisa vem depois, né, dos objetivos de pesquisa, né? Portanto, nessa matriz de amarração, a principal dúvida, eu quero entender, que eu falei com 2 ou 3 pessoas de grupos diferentes, né, era exatamente essa confusão que essa primeira coluna está causando, tá? Então, a minha sugestão, a minha recomendação, inclusive, tá certo? É que vocês ignorem essa primeira coluna e trabalhem com as 5 últimas colunas. Pode falar, Vinícius. Dúvida? Ô, professor, perdão, aqui eu tinha acabado de entrar e já entrou com o microfone. Boa noite. Opa, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Então, a ideia é essa, né, de ter uma matriz. Então, vou passar para o próximo slide, não é isso? Que um pouco é isso que eu estou colocando, tá certo? Né? Que a gente possa eliminar, né, a primeira coluna e amarrar, na verdade, o objetivo com as hipóteses ou questões de pesquisa que eu tenho, isso, que na verdade são as principais questões do questionário que a gente tem, tá certo? E depois a forma de coleta de dados e análise de dados que estão colocados. Então, vamos pegar um exemplo do que está aqui, tá certo? Então, eu vou, por exemplo, ter, nesse exemplo aqui, o objetivo da pesquisa, construir uma base de dados sobre marketing e exercício de previsão de vendas, né? Questões de pesquisa, identificar exatamente essa base e a fonte de dados utilizados na previsão de demanda, né? E a forma seria a pesquisa qualitativa, vai fazer entrevista em profundidade e vai fazer uma análise de conteúdo, identificando as similaridades por organização, né? O outro objetivo, levantar as variáveis utilizadas nos processos de previsão, né? Pede também uma pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade e um levantamento, né? E, por último, aqui desenvolver um modelo de previsão, é o objetivo. Então, aqui ele vai usar os dados para fazer uma análise de regressão e usar a técnica de equações estruturais. Isso é um exemplo, né, do que se tem aí, tá? Então, amarrar o objetivo que eu tenho com as questões, o que eu vou buscar, né, exatamente aqui. Se eu tiver com um objetivo bem amarradinho, aqui é bem fácil de colocar só um complemento que eu tenho das questões de pesquisa, tá? E, finalmente, a forma com que eu vou levantar os dados, que tipo de técnica de coleta de dados, se é qualitativa, se é quantitativa, tá certo? Com escalas que eu vou usar, é isso, tipo de escala, e o tipo de análise de dados. Então vamos pegar aqui um exemplo, né, da pesquisa que nós estamos trabalhando agora, que seria a pesquisa de satisfação e qualidade percebida, né? Então, eu teria um primeiro objetivo, que seria identificar os pontos de contato
e os drivers de satisfação desses pontos de contato que o cliente tem, certo? Então, seria um objetivo da pesquisa, o primeiro objetivo. Tá? Quais são as questões de pesquisa? Não é isso? O que é que com que aspectos do produto ou do serviço da empresa o cliente tem contato e o que é que ele olha nesse ponto de contato para se ter, para dizer se ele vê ali qualidade, se ele está ou não satisfeito com aquele ponto de contato, né? Que aspectos que ele vê, não é isso? E como levantamento de dados, eu faria pesquisas qualitativas, entrevistas em profundidade, e a técnica seria uma técnica também de análise do conteúdo e de organização, categorização dos pontos de contato e dos seus respectivos drivers. Né? Aí tem um outro ponto que vai ser assim, medir, né, a qualidade percebida em cada um dos pontos de contato. Né? Esse seria um outro objetivo. As questões, não é isso? Trabalhar questões de pesquisa. Né? Usar os drivers identificados, não é isso? Em questões com escala Likert para ver a concordância com ele em relação à qualidade percebida, ou a desconfirmação, pode ser, tá certo? Ou a concordância dele, né, com afirmações acerca da qualidade naqueles pontos de contato em cada um dos drivers. Não é isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma análise fatorial depois, vou mostrar isso para vocês, uma análise fatorial dos diversos pontos de contato nos diversos drivers naquele ponto de contato e fazer um indicador, né, daquele ponto de contato. Aí eu vou falar, outro objetivo, medir a satisfação dele, tá certo? Então, questões, usar a escala consolidada, a escala já testada de satisfação que eu já mostrei para vocês. Né? Como que eu vou fazer isso? Também uma escala de Likert, de concordância, né? E a formação de um indicador de satisfação e talvez um indicador de NPS, como eu vou mostrar para vocês, a gente já discutiu. Tá? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou amarrando os objetivos que eu tenho da pesquisa, ponto a ponto, os objetivos específicos, principalmente, tá certo? Tá? Com as diversas questões que eu tenho para resolver, os tipos de informação que eu vou coletar, as questões de pesquisa, tá certo? Os tipos de informação que eu vou coletar e como que eu vou coletar essas informações e como que eu vou analisá-las. Tá? Basicamente esse é o exercício da matriz de amarração, que é uma forma da gente saber se, assim, estou atendendo todos os objetivos, né? As questões que eu coloco na pesquisa e a maneira que eu estou pensando em analisá-las são suficientes para dar conta dos objetivos? Essa é uma das perguntas. A segunda é o seguinte, será que eu tenho questões a mais? Tem coisas sobrando que não fazem parte dos meus objetivos da pesquisa e que eu talvez pudesse estar sobrando no meu questionário, então eu simplesmente não vou usar isso para os meus objetivos, então está sobrando, posso reduzir o questionário. Né? E também ter uma ideia clara de que tipo de análise que eu vou fazer para eu poder ter a formatação das questões e as escalas adequadas para as análises que eu preciso fazer. A gente já viu tipos de análise diferentes, né? A gente estudou na parte de segmentação por hierarquia de valor, que a minha variável central, base para segmentação, precisava ser algum tipo de variável comparativa, não é isso? Ou ordenação por postos, ou soma constante para eu conseguir fazer a análise de cluster que eu precisava, tá certo? E chegar nos segmentos. Né? Na parte de posicionamento de marca, imagem de posicionamento de marca, a gente viu que a gente precisava fazer questões, né, uma
variáveis que fossem de associação, não é isso? Variáveis categóricas de associação. Por quê? Porque eu precisava, na verdade, a frequência de associação de cada marca, cada atributo de marca, para poder colocar no formato que me permite fazer o mapa perceptual, certo? Então, cada uma desses aspectos, né, tem que ser contemplados, o que a matriz de amarração ajuda a gente a entender isso e a não deixar ponta solta. Tá? Então, é um recurso bem interessante, né, que a gente pode utilizar. Né? Então, sobre a matriz de amarração, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Né? Então, eu queria saber se tem alguém ainda que tem alguma dúvida sobre essa questão da matriz de amarração. Né? Então, resumindo, a minha recomendação, elimina a primeira coluna, faz uma matriz de amarração só com 3 colunas. Objetivos da pesquisa, questões da pesquisa, ou informações necessárias, ou hipóteses da pesquisa, tá certo? E a terceira é o levantamento, né, a forma de coleta de dados e de análise de dados. Né? Então, são 3 colunas que compõem a matriz de amarração e não 4. Né? Deixa a história de modelo de pesquisa para lá, que só confundiu, aí, tá certo? Você vai reescrever esse artigo aí. Né? Ou se não, revisitar o trabalho do Mazon, que é o trabalho original, né? E não desse aqui que foi colocado. Né? Mas se bem que ele cita o do Mazon também, então, para o nosso caso, talvez não seja melhor com 3 colunas. Dúvidas? Foram 17 minutos aí falando sobre a matriz de amarração. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui uma enquete. Vamos ver se é uma enquete. Alguém tem dúvidas? Sim ou não? Vamos lá. Sobre a matriz de amarração. Ficou claro isso? Todo mundo não tem dúvida ou não? Ótimo. Ninguém marcou dúvidas. Excelente. Então tá, tem 16 acordados dos 45 que estão aí plugados. Né? Mas a resposta foi 16. Não publiquei. Muito bem, vamos adiante aqui. Vou mostrar então agora para vocês um caso. Né? Então vamos lá, vamos voltar na questão da qualidade percebida. Né? Então, esse foi o modelo, como eu disse para vocês, um modelo de pesquisa, né? Modelo gráfico da pesquisa de satisfação. Né? Que a satisfação é medida separadamente dos elementos de qualidade percebida. Tá? Existe uma escala já mundialmente reconhecida, tá certo? De medida de satisfação, que é essa daqui. Então, isso dá para comparar todo mundo, que tudo pode ser para qualquer tipo de serviço ou produto, mas do mesmo jeito. O que vai mudar é do lado de cá. Né? A gente viu que a gente vai precisar de identificar os pontos de contato e os atributos e medir. É isso. Então, a gente viu os passos iniciais que eram, estou repetindo, que eu falei na última aula, identificar os pontos de contato com a empresa e identificar dentro de cada ponto de contato quais são os atributos de qualidade percebida, né? Ou seja, o que é que a pessoa, o que o cliente repara, né, nesse ponto de contato para dizer que é satisfatório, que é bom, que tem qualidade. Tá? E com isso a gente vai construir, entendendo, um questionário em que eu tenho esses pontos de contato e as diversas drivers. Né? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma pesquisa feita para uma empresa de gestão de frotas, chamada Let's, que é lá de Araraquara. Essa é a pesquisa de 2014 e ela já era parte de um conjunto de pesquisas que a gente estava fazendo já há algum tempo. Não é isso? Então, assim, foi feito antes, bem antes disso, 2014, o trabalho qualitativo de
Aí a Mayara está falando que tivemos variadores na hora de fazer o nosso. Imagino que seja o nosso matriz de amarração, não é isso? Você pode dar um feedback depois, né? Claro, pode sim, você pode me mandar essa matriz de amarração, né? Na verdade, vocês publicaram isso, né? Vocês colocaram lá no espaço que eu deixei para vocês subirem, né? Aí sim posso dar um feedback, sim, Maíra. Enviaram lá, né? Ok, joia. Então, voltando aqui, nós fizemos esse relatório, essa pesquisa em 2014, mais o trabalho qualitativo de identificar os drivers e tal, tinha sido já feito antes, né? Em 2011 ou 2012, se não me engano, tá certo? E aqui simplesmente foi uma reprodução. Então, o objetivo dessa pesquisa em 2014, o que era? Né? É fazer uma nova aferição dos indicadores de qualidade percebida da satisfação dos clientes da LETS, utilizando o mesmo modelo estabelecido em pesquisas anteriores para poder fazer a comparação. Então, o trabalho do qualitativo e a primeira pesquisa que é feita, que vai servir para a gente depurar esse modelo e assim por diante, né, serve para a gente estabelecer o que a gente vai chamar de um modelo de aferição de qualidade percebida e satisfação dos clientes daquela empresa, né? Uma vez que isso esteja estabelecido, uma primeira mensuração, nas próximas, né, você pode usar o mesmo modelo, basicamente o mesmo questionário, tá certo? Para poder fazer as medições e comparar com os anos anteriores. Então, os objetivos específicos eram mensurar a satisfação dos públicos clientes, nós vamos ver que tinha, né, pelo menos dois tipos diferentes de público, né, que eram os usuários e os gestores, né, com os diversos atributos identificados no modelo de qualidade percebida e sua satisfação geral com a empresa, né. Organizar os resultados sob forma de indicadores comparáveis aos utilizados nas aferições anteriores para fins de análise evolutiva, gerencial e certificação ISO. E obter o resultado da pesquisa por cliente para uma lista a ser fornecida pela LETS. Ou seja, esse último objetivo específico basicamente é detalhar, né, os indicadores, né, por empresa, porque na verdade os clientes deles são empresas, né, para que eles pudessem identificar, vamos dizer assim, aquelas empresas em que os indicadores eram melhores ou piores, né, principalmente os piores, para que eles pudessem acudir lá, vamos dizer assim. Então aqui dá uma visão geral e no final a gente quebrava, né? Então eu vou pegar uma parte desse relatório para poder mostrar para vocês, a parte mais interessante. Tá? Então, primeiro é o seguinte, aqui uma síntese, né, dos indicadores, que a gente vai chamar dos indicadores. Né? Então, eu comparei os de 2014, né? Então, por isso que eu estou apresentando isso aqui, depois de 5 anos, a gente pode já abrir os dados. Então, já fez 5 anos em dezembro do ano passado, então agora eu posso divulgar esses resultados. Não afeta mais a empresa, já foi. Então eu vou ter os indicadores do usuário, qualidade percebida pelo usuário, nós vamos chamar de adequação ao usuário, relacionamento, serviço de assistência, nós vamos explorar esses aqui, principalmente para mostrar o que é isso. Tem também os indicadores de gestor, que é a negociação de entrega, suporte à ocorrência, eficiência da informação e relacionamento, que eu não vou entrar neles porque eles são um pouco mais da mesma coisa, né? Para vocês não interessa, para a empresa era muito importante isso. Né? Para a gente, como exemplo, eu vou mostrar os dos usuários e esses do gestor eram idênticos do ponto da sua forma. Tá? E os indicadores de satisfação geral, satisfação do usuário e satisfação do gestor. É isso. Aqui, para cada um desses indicadores, eu vejo qual é o número de drivers. Né? É como se esses indicadores fossem os pontos de contato, tá certo? Então, o ponto de contato é relacionamento e o ponto de contato serviços de assistência. Né? Então, também tem o ponto de contato da negociação com os gestores, do suporte a ocorrências, da eficiência da informação, da entrega da informação, não é isso? E do relacionamento, era a forma com que
foi dado o nome ao indicador, na verdade é um indicador de um determinado ponto de contato, que a gente vai ver. Tá? Aqui quantos drivers tinha em cada um deles, então nós vamos ver um com 3, um com 7, outro com 2, né? O valor que tinha o indicador no ano de 2014, que foi essa medida que foi apresentada, e o que foi em 2013, não é isso? Para poder comparar. O que dá para perceber aqui de cara, 51 contra 57 caiu, 60 contra 63 caiu, 53, 55 caiu. Caíram os indicadores de qualidade percebida de um ano para o outro. Né? E aqui também na parte da satisfação, a satisfação geral, que era 74, foi para 72, caiu. Do usuário, que era 73, caiu. Né? E aqui a satisfação do gestor tem duas, porque uma é só gestor e o outro é gestor e usuário. Né? E tem os dois papéis. Então isso também é algo que, um detalhe que pouco lhes importa aqui. Tá? E quantos itens tem nessa escala. Então vou mostrar isso aqui. Tá? Primeiro, os indicadores do usuário. Então tem a adequação ao usuário, que tinha só dois, não vou nem mostrar. Né? Tem relacionamento, tem serviço de assistência. Né? Então, em cada uma das variáveis foi medida na escala de 5 pontos. Entre que seria muito pior do que eu esperava, pior do que eu esperava, o que eu esperava, melhor do que eu esperava, e os 5 muito melhor do que eu esperava. E tinha uma última coluna, um último valor que ele poderia dar, que eu não sei. Né? Seria um 0, não sei, tá certo? Então, esse não sei é quando a pessoa que está respondendo não teve contato com o serviço, ou com aquele ponto de contato daquele serviço, né? E não é capaz de avaliar. Então, eu fiz uma escala não forçada exatamente para poder fazer isso. Na hora que a gente vai analisar, a gente aqueles que não sei como um missing, né? Como uma não observação. Né? Então, na hora das análises, muitas dessas acabam sendo descartadas porque aquela observação, porque aquele usuário, aquele respondente não soube avaliar, então ele não entra. Isso pode ser uma coisa interessante. Vamos ver lá, por exemplo, a qualidade dos carros reserva da LETS, né? É o que? Melhor do que esperava, pior do que esperava. 29% dos respondentes não souberam dizer. Significa que eles não tiveram contato com o carro reserva. Né? Também aqui fala do carro reserva, então 30, 29. Né? Então, coisas desse tipo. Né? Então, vamos lá. Então, são os indicadores do usuário, nós vemos o relacionamento e o serviço de assistência. Então, vamos lá. No indicador do relacionamento, os drivers são tá? A simpatia do atendimento da LETS quando eu preciso de ajuda no carro, o relacionamento da LETS comigo o empenho da LETS em conhecer as operações da empresa para os quais eu preciso do carro. Tá? Então, são 3 variáveis que compõem um indicador. Aqui é uma medida da confiabilidade, que a gente chama. Se essas 3 coisas estão medindo a mesma coisa ou não. Tá? São aspectos diferentes de um mesmo fenômeno ou não, certo? Então, se é maior do que 70%, significa que é confiável. A escala está medindo um fenômeno único, tá certo? Que nós estamos chamando do relacionamento, né, que ele tem. E esse relacionamento é feito, né, pelos atendentes que a LETS tem, tá certo? Então, a simpatia no atendimento, o relacionamento e o empenho em conhecer as operações, certo? Muito bem. Aí o que acontece? Aí eu monto um indicador. Né? O indicador vai ser uma média, né, aritmética desses três variáveis normatizados, ou normalizados, melhor dizendo, e trazidos para uma escala de 0 a 100. Né? Então, o valor do indicador está aqui. O valor do indicador em 2014 era 60. Então, eu coloquei a linha de partida do indicador em 60 e vi o que acontece com cada um dos drivers. Não é isso? Veja que o driver empenho em conhecer as operações puxa para baixo, está bem abaixo. Está com 51, enquanto que o indicador está 60. Já o que está puxando para cima
é a simpatia, né? E que está mais ou menos dentro é o relacionamento, né? Que é a medida central. Então, veja bem, como é que... E aqui tem a comparação com os anos anteriores, com 2013, com 2012, que foram feitas, né, para ver a evolução desse indicador, como é que ele está indo, não é isso? Então, o que eu acabo observando é que é o seguinte, que se eu quero melhorar esse indicador, aonde que eu vou ter que mexer? Vou ter que mexer no empenho da LET sem conhecer as operações da empresa para o qual preciso do carro. Veja que isso daí, que nós estamos aqui avaliando, é a percepção de desempenho, né? Ou também chamado de desempenho percebido, né? do cliente, né? Pode ser até que a empresa faça isso, sabe? Mas o usuário não está percebendo isso. Talvez seja feito lá com o gestor, né? Mas o usuário não está percebendo isso. Então, se for feito, certo? E o cara não está vendo, então isso mostra que eu preciso talvez me comunicar melhor com ele para poder adequar, vamos dizer assim, a percepção dele à realidade, tá certo? Ele não está percebendo o que eu estou fazendo, tá certo? Agora, se eu não estou fazendo, eu posso fazer melhor, então eu vou ter que me debruçar sobre esse assunto e ver como que eu posso melhorar isso. Tá? Então, essa é a indicação que a pesquisa faz. Ela mostra para o gestor o que pode ser melhorado, o que o cliente está dizendo que pode ser melhorado. Aqui no caso desse indicador de relacionamento, o que está puxando para baixo é esse. Tá? Se não fosse isso, seria pelo menos 62, que estaria aqui, né? Isso saía de 60 para 62, seria 2 pontos a mais. Né? Ok? Então, esse é um indicador de como é que os drivers se comportam. Vou pegar mais um exemplo para vocês verem com bastante driver aqui. Tá? Os serviços de assistência, tá certo? Aí, basicamente, diz respeito ao ponto de contato, que seria a rede de assistência, o serviço de assistência. A pessoa que conserta os carros, faz manutenção nos carros dele. Então, ó, a rede de assistência da LETS para dar manutenção de carro onde quer que eu esteja é melhor do que eu esperava, pior do que eu esperava. Lembra disso? Essa foi a escala. Por isso que a frase termina com E, tá certo? Melhor do que eu esperava, pior do que eu esperava. Se eu tivesse com concordância, concordo, totalmente concordo, não concordo, eu deveria redigir a frase de uma outra maneira, de uma forma afirmativa, tá certo? Eu deveria dizer alguma coisa assim, a rede de assistência da LETS para dar manutenção ao carro onde quer que eu esteja é satisfatório, é boa, é ótima, qualquer coisa parecida. Eu gosto, eu estou satisfeito com isso. Aí o cara concorda, totalmente não concorda. Né? Do jeito que foi colocada a frase, é exatamente para que ele responda usando a escala de se ele concorda, aliás, se ele acha que foi melhor, pior ou igual que esperava. Né? O serviço de manutenção, conserto do carro prestado pelos parceiros da LETS é a rapidez em dar suporte quando há um problema no carro, a eficiência em resolver problema quando tem apontado no carro, a eficiência em providenciar um carro reserva, a qualidade do serviço dos carros reserva e o atendimento dos fornecedores de serviço. Tá? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drivers, né, compõem realmente falam de uma única coisa, né, conforme esse indicador de confiabilidade que nós chamamos de alfa de Cronbach, né, um nome bonito, né, para estatística aí. Então, vou falar um pouquinho disso quando eu fizer o tutorial para vocês. Tá? O fato é que tudo que é acima de 70% do alfa de Cronbach mostra um índice de confiabilidade bom, tá certo? Quer dizer que você está medindo a mesma coisa, são facetas diferentes do mesmo fenômeno. Tá? Aí eu entro aqui na análise do indicador. Então, o indicador deu 53, né? A média, né, desses caras todos, transformado para uma escala de 0 até 100, né, deu 53. Então, está aqui a linha do 53, certo? Né? Essa linha vertical, e cada um dos drivers, tá certo? Né? Mostrando o valor do driver, tá certo? Né? A média desse valor desse driver, também numa escala de 0 até 100. Né? Então, o que dá de novo para ver aqui, que tem algumas coisas que estão sendo puxadas para cima. Por exemplo, a rapidez da LETS me dá suporte quando dá um problema no carro. Tá bom?
está gostando, está puxando o indicador para cima. A eficiência da Let's resolver o problema que eu tenho apontado no carro também, tá bom. Agora, o que está puxando para baixo? Veja lá. A eficiência em providenciar o carro à reserva, enquanto o meu está em manutenção, e o serviço de manutenção prestado pelos parceiros da Let's, tá certo? Então, são duas coisas claras que eles podem fazer para melhorar essa percepção de qualidade de serviço, né? Quer dizer, entregar os carros reserva mais rapidamente e trabalhar com os seus fornecedores de serviços de manutenção, né, para que eles prestem um serviço melhor ou, enfim, que esse serviço também entrar no detalhe também, essa questão de atendimento, velocidade, né, que poderia ser aqui, né, mas senão o questionário vai ficar muito grande, tá certo? Eu sei que tem um problema na questão, ou uma área de oportunidade, melhor dizendo, tá certo? Na questão dos prestadores de serviços, que eu preciso equacionar, eu preciso ir lá e ver o que está sendo feito, como está sendo feito, analisar os processos dos caras, né? Ver como é que eles estão atendendo os clientes meus, tá certo? E especificar um conjunto de procedimentos e de processos que eles deveriam seguir, né? Eventualmente poderia descredenciar uns, credenciar outros, né, fornecedores de serviços, né? Então são ações que eu posso fazer, tenho que focar nesses caras e melhorar a qualidade de serviço que ele está prestando, porque ele é um terceiro na história toda, né? Você tem imagina, um cara gestor de frota, né, que é a Let's que é. Então tem lá uma empresa que tem, sei lá, 1.000 carros espalhados pelo Brasil inteiro. Tem carro em Rondônia, tem carro no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Em cada um desses lugares, eles vão precisar de serviço de manutenção. Então, eles vão ter que credenciar gente. Falar, cara, eu preciso para manutenção do carro. Para onde que eu vou mandar o carro? A Let's é que tem que dizer, manda para o fulano de tal, para o concessionário, para o mecânico tal, que eu credenciei para fazer isso, né? Então, ela tem que ter essa rede toda, né? Não, vai ter um negócio complexo esse, né? Mas, enfim, aí tem esses fornecedores de serviços terceiros que eu preciso desenvolver, credenciar, melhorar, enfim, para que ele perceba, o meu cliente final perceba que esse cara que é um terceiro, né, mas que é de minha responsabilidade como Let's, né, presta-lhe um serviço bacana, né? Aí vem a questão, então esses são os indicadores de qualidade percebida. Eu mostrei dois, né, dos usuários, né? O indicador de serviço de assistência e o indicador de relacionamento, certo? Então, esse é o resultado que a gente chega, né? Agora a questão da qualidade, da satisfação, tá certo? Eu tenho os índices de satisfação, né? Então, primeiro, como é que é composto? Eu tenho lá, veja, igualzinho que eu falei para vocês, né? Estou satisfeito, me entrego o que eu preciso, eu recomendaria um amigo, eu prefiro outros locadores, né? Exatamente aquilo lá que está lá no meu slide como sendo a escala usada universalmente para poder fazer isso. Não é uma única medida, não. São várias e que vão te dar um indicador de satisfação conjuntos. Na verdade, altamente correlacionados, são 91% o alfa de Chroma, que a confiabilidade é enorme, tá? Então tá tranquilo isso, né? E aí tá, quando eu transformo em somo tudo e transformo numa escala de 0 até 100, tá certo? Eu obtenho esse tipo de gráfico. Então, eu tenho o cara que é só gestor, tem essa distribuição e tem uma média de 78 em 100, quando o cara é só gestor. Se ele é só gestor e usuário, né, ele está com 76. Aqui tem indicações do que aconteceu em relação ao ano anterior. Por exemplo, aqui era 84, em 2013 caiu 6 pontos, né? Aqui caiu 1 ponto, era 77, né, no ano anterior, né? Aqui está o usuário, né, só o usuário, né, que deu 71, caiu 2 pontos. Aqui é a distribuição, ela 520, aqui tem sempre o número de medidas. Por exemplo, quem era só gestor tinha 30. Quem era gestor e usuário ao mesmo tempo, que significa o quê? É um cara que é um gestor da empresa, da frota lá, né? Ela tem uma decisão em cima da questão e ao mesmo tempo tem um carro que ele utiliza. Então ele é gestor e usuário, né? E tem os caras que são só usuários, que é a grande maioria,
520. Então, você vê que de 520 que é usuários para 626, você tem mais ou menos 100 dos outros que são gestores, né? Então, esse aqui é o geral, todo mundo junto, e aqui são só os usuários, né? Então, são os índices de satisfação. Então, eu poderia também fazer um gráfico como aquele lá, mas também não era tão necessário. E aqui foi um comparativo que eu fiz na época, né, para comparando, olha, a gente fazia pesquisa desde 2007, né, já tinha 3, 6, 7 anos consecutivos que eu fiz pesquisa para a LETS. Então, na verdade, o modelo foi feito antes, né, acho que em algum momento aqui teve um ajuste no modelo, que foi quando ela passou a ser gestora de frota, provavelmente. Antes ela também tinha alocação para pessoa física, então acho que a partir de 2010, se não me engano, que um novo modelo de aferição e só fez crescer, né? E em 2014 ele deu uma quedazinha. Então isso é um acompanhamento que a empresa vai fazendo, né, à medida que ela vai trabalhando os pontos de qualidade percebida para melhorar a percepção dos clientes e da satisfação, né? Por fim, aqui eu tenho a questão da evolução do gestor e do usuário, não é isso? Né? Como que foi, né? Na verdade, dá para ver que o usuário parece que foi melhorando a satisfação dele, enquanto que o gestor foi meio que piorando. Então, houve uma aproximação aqui das duas curvas, né, naquele ano de 2014 e nos anos imediatamente anteriores. Né? Aqui tem o seguinte, a gente falou assim, lembra do modelo lá que tinha do lado esquerdo os elementos de qualidade percebido, do lado direito a medida de satisfação. E tinha aquele monte de flechinha. Aqueles flechinhas era a ideia de fazer uma regressão para saber quais são os fatores que mais explicam a satisfação para os diferentes públicos. Então, por exemplo, para os gestores, a satisfação dele era explicada, 74%, né, explicado pelo relacionamento, pela informação. 2 indicadores do gestor, que a gente não entrou em detalhes aqui, mas que, da mesma forma com os dois com que eu mostrei, foram feitos para esse aqui também. Tá? Do que é gestor e usuário, uma explica 40%, é a parte do suporte, né, que está falando. Tá? E do usuário, somente, foi o que nós vimos, assistência e relacionamento. Foram exatamente os dois que nós vimos, os indicadores mostrados nos seus detalhes, com os vários drivers que puxa para cima ou puxa para baixo o indicador. Né? Explica 47% da satisfação do usuário. Aí o resto, professor, e os outros 53%? São outras coisas que não estão no modelo, tá certo? Né? Veja que no gestor foi um modelo que mais completo, explicou 74%, aqui só 47%. Né? Então tem um pouco disso também. Né? Quanto maior o questionário, mais difícil de responder, mais detalhado, você acaba tendo, vamos dizer, um nível de explicação maior para a satisfação, né, dos clientes, né? Usando o R quadrado como indicador da regressão. E quando... Então, isso na verdade também é um apontamento, né, de quais são os drivers mais importantes. Né? Então, por exemplo, se eu olhar lá no gestor, no usuário tinha 3. Tá? 2 eu mostrei que são exatamente os 2 que apareceram aqui. No gestor tinha 4, 4 ou 5. Lá no começo da apresentação eu mostrei, tá certo? Indicadores. Só 2 foram relevantes para explicar a satisfação. Né? Esses 2 foram os maiores. Né? Então, também é uma operação importante que eu vou mostrar para vocês no tutorial. Não vou aqui fazer uma aula para isso, porque ia ser chato para burro, tá certo? Aí, finalmente, nós temos a questão do NPS, que também já comentei, exatamente esse modelo, né? Quer dizer, o que é a definição do NPS, que eu já comentei, tem os promotores que concordam, tem uma única variável que é
uma das que fazem parte do indicador, do índice de satisfação, a hora que eu considero-a separadamente, né, como um indicador de indicação, né, aparece aqui a ideia de que eu tenho promotores, são aqueles que concordam totalmente com a ideia de que, ou com a frase, de que ele recomendaria Let's a um amigo, e tem os detratores, são aqueles que discordam totalmente. Veja que aqui foi um exemplo que nós pegamos só da ponta. Né? Eu falei para vocês que há variações sobre isso, de tirar também esse discorda pouco. Não é isso? Então, basicamente, o critério que foi adotado foi esse. Né? Então, no caso dessa pesquisa, em 2014, né, o NPS ficou de 47. Em 2013, né, era 69%. Olha que coisa curiosa, né? Porque o pessoal fala assim, a gente usa o NPS como uma medida de satisfação. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, não é. Se eu for falar assim, estou satisfeito, quer dizer, estou feliz, estou satisfeito. Né? É uma emoção que eu estou sentindo. Estou feliz, estou bacana, gostei, tá certo? Muito bom, estou dando risada, estou feliz, tá certo? Se eu vou indicar ou não, isso é uma ação que eu vou fazer. Eu pretendo indicar? Pode ser, né? Depende da coisa que eu estou falando, eu posso indicar. Né? Mas são fenômenos diferentes. Estão ligados? Claro que estão ligados. Né? O cara que quer indicar tem uma relação disso, ele está feliz, está satisfeito, então ele quer indicar, ou gostaria de indicar, ou pode indicar. Né? Mas olha que coisa curiosa. Se a gente olhar a diferença que teve, olha o ano de 2013, tinha essa flechinha, esse grupo aqui do Concorda Totalmente era muito grande, era 72, tá certo? Né? E esse de Concorda Pouco era só 20 e poucos, não estou conseguindo enxergar aqui, deixa eu ampliar aqui. Tá? Era 72 e 22 o Concorda Pouco. Tá? No ano de 2014, o Concorda Totalmente ficou em 53. Apareceu bastante o Concorda Pouco, subiu aqui. Tá? De tal forma que de um ano para o outro, o índice de indicação, que é o NPS, caiu 22 pontos. Tá? Enquanto que, se eu voltar aqui, o índice de satisfação, olha lá, geral, caiu 2 pontos. Olha lá, era de 74, caiu para 72. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tá? Que apesar da pessoa estar satisfeita e assim demais, caiu a intenção do cara em recomendar, tá certo? Então, talvez os clientes se tornaram um pouco mais exigentes, tá certo? Né? Talvez tenha acontecido alguma coisa, não me lembro, né? Acho que até na época o pessoal falou assim, não, algumas coisas tinham acontecido de fato, né? Ao longo daquele ano de 2014, que, de certa maneira, tinha um motivo por qual essa queda tenha sido tão grande, na parte da indicação. Né? Mas a média da satisfação não caiu tanto. Né? Então, assim, veja que são dois indicadores com performance muito diferentes. Um caiu 2 pontos, o outro caiu 22. Tá certo? Não a mesma escala de 100 pontos, ou de 100%. Tá certo? Né? Então, se eu tivesse usado apenas o NPS como indicador de satisfação, eu tinha achado que assim, tinha acontecido um desastre, né? Cair 22 pontos de um ano para o outro. Né? Aconteceu alguma coisa, só que assim, reduziu um tanto a vontade do cara de indicar, mas não reduziu tanto a satisfação dele, tá certo? Se eu me lembro bem, o pessoal falou assim, não, que
houve uma série de mudanças dos gestores e dos usuários, das empresas que eram da base, da carteira de clientes deles, houve uma mudança grande nessa carteira, enfim. Né? Algumas coisas que explicavam isso, né? Mas que isso acende, claro, um sinal vermelho, tá certo? Ou pelo menos amarelo, para o sujeito poder ir atrás e tentar identificar o que está acontecendo. Então, fazer um pouco mais de análise para poder melhorar o entendimento de por que essa indicação não está tão boa. Ok? Então, isso é do NPS. Né? Aqui, mesma coisa em relação esse é o NPS do gestor, caiu o gestor, é isso, caiu tanto. Né? E por público, do gestor e usuário, caiu 10 pontos, né, comparado um ano com o outro, e o geral, o usuário, né, caiu 7 pontos. Então, esses são os indicadores que a gente tem de satisfação. Na verdade, aquela comparação dos 22 não é bem com os 22, porque aqui é só o gestor, eu teria que comparar esse com o índice de satisfação do gestor. Cadê o gestor? Não o índice do geral, só usuário, só gestor. Aí, ó. Caiu mesmo assim, caiu 6 pontos, tá vendo? De 84 em 2013 para 78, quando é só gestor. Tá? Enquanto que o índice de indicação, que é o NPS, caiu 22. Mesmo assim, a diferença é grande, né? De 6 para 22. Então é isso que eu estou dizendo, que às vezes o indicador pode ser falho em capturar a diferença entre satisfação do cliente, né, e a questão da indicação que ele faz. Né? Então, usar o NPS como um indicador único de satisfação tem a vantagem de ser um único, menos coisa para responder, mais fácil de entender, mas tem essa variabilidade que a gente talvez não consiga explicar, né? Quando a gente olha de um ano para o outro, né? E conceitualmente está medindo coisas diferentes, tá certo? Ufa! 21h48. Falei por 53 minutos aqui. Vamos, dúvidas? Comentários? Tem gente que vai fazer pesquisa de satisfação no projeto, não? Isso é bem legal. Né? E aqui estão alguns exemplos do como pode ser isso. Né? Tem alguns outros exemplos aqui. Tem, por exemplo, recentemente fizemos da Coca-Cola. Ajudamos a Coca-Cola a fazer a pesquisa de satisfação dela. Né? Basicamente, ela pegou uma única indicador, uma única questão por ponto de contato, né? Que era o vendedor, a parte das geladeiras, a parte das entregas, a parte da parceria, vamos dizer assim, né? Dos apoios que a Coca-Cola dá para o bar, para o restaurante, para o pequeno comerciante, né, para desenvolver o negócio dele. Né? Então, usava apenas esse indicador. E perguntava, se deu uma escala de 1 até 5, quanto ele estava satisfeito. Né? 1 era muito pouco satisfeito, ou nada satisfeito, ou muito insatisfeito, 5 era muito, muito satisfeito. E quando havia uma nota que o cara dava de 2, 1 ou 2, ou até 3, né? Nessa escala de 5, se perguntava assim, mas aconteceu alguma coisa, que fez com que você desse essa nota mais baixa? E aí a pessoa falava alguma coisa e a gente anotava, tinha umas categorias lá, tá certo? Então essa é uma outra maneira também de fazer, que ficava
Só uma entrevista telefônica que demorava, sei lá, 2 minutos para ser feita, né? Tinha 5 ou 6 perguntas apenas, né? Aqui nós tínhamos várias perguntas, como dá para se perceber, né? Dá para ver pelo número de drivers que tinha lá, né? Lá no começo, né? É basicamente o tamanho do questionário, é o tanto de drivers que tem sendo medidos, né? Aqui essa coluna aqui, ó. No caso do usuário, por exemplo, eu tinha 12 drivers aqui e mais 4 de satisfação, tinha 16. Né? E o gestor eu tinha aqui 4, 8, 12, 17 de qualidade percebida e mais 4 de satisfação, vai para 22. Né? 17 mais 4, 21. Né? 21 respostas. Pelo menos isso. Né? Então você vê que o tamanho do questionário varia em função disso. Né? E o grande desafio que a gente tem é conseguir enxugar para não ficar tão comprido e, ao mesmo tempo, ter uma granularidade suficiente para dar indicação de áreas de oportunidade que eu vou fazer. Né? Eu vou poder gerir, porque eu vou poder fazer intervenções, né? Para poder ter coisas acionadas mais claras, por exemplo, olha, no serviço de, voltando aqui, por exemplo, no usuário, né? Naquilo que é um serviço de assistência, o que é que eu preciso mexer, quais são as áreas de oportunidade, tudo que está puxando para baixo aqui, né? Conforme eu já tinha falado para vocês. Isso é uma indicação clara para a ação gerencial. O cara tem que desenvolver um plano de ação para poder melhorar esses aspectos específicos, tá certo? Porque tem outros aspectos que já estão bons e que estão puxando o indicador para cima, certo? Muito bem. Todo mundo dormindo aí, roncando? Vamos ver, se manifestem, falam pelo menos um oi para mim aqui. Esse silêncio danado, né? Muito bom, gente. Legal. Bom, isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu vou ainda preparar esse tutorial que eu falei para vocês, que é a parte da análise estatística, propriamente dito, que é melhor deixar sob forma do tutorial, porque já fica registrado, põe lá no SPSS, né? Então eu vou fazer isso e deixar exemplo do que eu fiz nos outros para vocês, porque quando vocês precisarem, vocês vão lá e olham, tá? Bom, então hoje nós vamos ter aula na segunda-feira, então eu preciso hoje, até amanhã, postar para vocês coisas que nós vamos trabalhar na semana que vem, tá? Semana que vem vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte de dados secundários, para começar a fazer análise plano amostral, tá? As perguntas sobre chamadas, tá certo? Eu descobri que, assim, quando eu ligo aqui, fazendo essa sessão, né, de conferência que nós estamos fazendo aqui, né, que eu consigo um log, né, de quem entrou, quem não entrou. Então, eu, por aqui, pelo fato de vocês terem entrado já no sistema, já tenho o registro da frequência, da presença de vocês. Então, vi que aquilo que eu estava fazendo era redundante, então não precisamos fazer 2 vezes. Né? Então eu consigo ter isso pela simples entrada que vocês fazem aqui nessa sessão. Tá bem? Muito bem, meus caros alunos e alunas. Se cuidem aí, fiquem em casa, estudem bastante, né? Montem os projetos. Né? E eu tenho respondido também e-mails para quem me escreve com dúvidas, né? Tentando ajudar, né? Naquilo que vocês têm dúvida, para que a gente possa fazer bons projetos e aprender a fazer um pouquinho de pesquisa, entender um pouquinho
dessa ciência, dessa arte e ciência de fazer uma boa pesquisa, né, chegar em resultados bacanas para as nossas empresas, tá bem? Então, boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Vamos encerrar então a sessão.